E aí, pessoal, estamos aqui para mensagens que edifica, que é a palavra de Deus, né? Que é viva e eficaz. Temos que habitar ricamente a palavra de Deus, como está escrito, habita ricamente a palavra de Deus em vós. A gente tem que ir para as escrituras sagradas, de que Deus fala, e se nos esforçarmos, né? Cremos no que está escrito para que Deus possa trabalhar por intermédio da palavra dele na nossa vida, não naquilo que a gente está propositando, né? Que a gente está ali determinando para que aquela palavra também trabalhe, seja na própria vida da gente, nas áreas da nossa vida, ou seja para outra pessoa ser abençoada, né? E no livro de Provérbios 4, né? E 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e as multiplicarão os anos da tua vida. Então, aqui a palavra nos ensina o quê? A ouvir, Deus falando, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Ouve e aceita, né? Existe duas condições. Existem duas condições aqui. Ouve e aceita. Você ouviu? Se aceitar, você tem que fazer o quê? Crer. Crer que é a palavra de quem? De Deus. Quando a pessoa muitas vezes vai no médico, então o médico orienta ela, né, dentro daquele que ele estudou, né, dentro daquele que ele, do seu conhecimento, do seu dom que ele tem, né, para ser médico também, né, além de ter estudado. E a pessoa que acredita do doutor lá, no médico, né, a receita, faz isso, faz aquilo, e ela vai lá e faz. Então, a palavra de Deus está nos orientando que a gente ouvir e aceitar. O que significa ouvir e aceitar? Você ouviu e aceita. O que significa aceitar? Você vai submeter. Você vai se empenhar. Você vai pôr sua força naquilo ali, a sua confiança. Como eu falei do médico, né? Que é receita. Você vai lá e faz para dar certo aquilo. Porque você crê, né? Que aquilo vai dar certo. Que aquilo vai ser vai trazer o que? Uma solução para o seu problema, para aquilo, vai trazer à existência aquilo que você está buscando, que você quer que aconteça na sua vida. Vamos lá novamente. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como está escrito. Então por que vai multiplicar os anos da tua vida? Porque a palavra de Deus, ela vem em confronto do pecado, do erro, daquilo que está na nossa vida, que não agrada a Deus, que não é bom para a gente mesmo, né? Na nossa vida. Seja a gente perdoar, seja a gente desviar da aparência do mal, né? Não andar na roda dos encarnecedores, como a palavra de Deus diz, né? Como por exemplo aí, né? Andar e submeter o que eles estão submetendo, fazer o que eles estão fazendo, né? Andar na carnalidade, né? Aquele que é carne, cogita das coisas da carne, que é espírito, das coisas do espírito. Então, se você cogita das coisas do espírito, você tem que andar em busca das coisas espirituais. E aonde está as coisas espirituais? Está na palavra, está na orientação, nas instruções do Espírito Santo, do nosso Deus, por intermédio da palavra dele. Então, multiplicaram os anos da nossa vida, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Quando a gente vive longe da palavra de Deus, longe da presença de Deus, então a gente vai viver o quê? Próximo do pecado, longe de Deus, próximo do pecado, das coisas do mundo, das coisas do mal, do diabo. Então, multiplicarão por quê? Porque a vida de Deus vai passar a estar na sua vida. Então, o que você precisa, como por exemplo, buscar o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus vai acrescentar na sua vida, dentro das suas atitudes, dentro das suas escolhas também, porque não é automático. Vai te dar um trabalho, uma vida financeira boa, né? Vai te dar a direção para você alcançar, trazer os resultados financeiramente falando na sua vida. Vai te dar saúde, vai abrir os seus caminhos, as portas de oportunidade vão surgir, né? Vai corrigir o que tem que ser corrigido, vai te instruir de sabedoria, de inteligência, de discernimento, vai te dar força para você poder fugir do pecado, do mal, das coisas mundanas, das coisas carnais, para você fazer a vontade do Espírito. Então, multiplicarão os anos da tua vida. Multiplicarão os anos da tua vida. E além de você ter anos prolongados aqui na terra, ter vida, Jesus não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida aqui na terra, né? Você viver bem e por vir. O reino dos céus, a nossa salvação, o nosso nome está no livro, escrito no livro da vida, a vida eterna. Então, a gente vê como que está aí fora essas bagunças. O tempo todo aí noticiários, um monte de coisa que a gente vê. Por isso que a gente tem que se apegar à palavra de Deus. Às vezes a gente assiste para poder obter alguma informação, porque às vezes a gente precisa, são informações necessárias que às vezes até nos ajuda no dia a dia, né? Vou dar um exemplo. Às vezes você precisa ir para um determinado lugar, você vai deslocar, você vai pegar seu carro e de repente você vai ter um livramento vai ter um livramento por causa de uma reportagem, um noticiário ali, uma notícia. Em determinado lugar tá assim, tá daquele jeito, né? Tá tendo uma manifestação lá, tá tendo qualquer outro tipo do gênero, e você já vai, de repente você ia até passar naquele caminho, então vou desviar, não vou lá, vou outro caminho alternativo. Trazendo para o mundo espiritual é da mesma forma. Quando a gente vive na presença de Deus, quando a gente se envolve nas coisas de Deus, então Deus dá o quê? Uma direção para a gente. Deus ilumina os nossos olhos para a gente enxergar aquilo que não estamos enxergando. Deus, ele ilumina o nosso caminho. Deus nos protege, nos guarda, para que a gente não caia nas armadilhas, né? Está escrito: quanto mais nós somos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, vai ficar livre da cilada do diabo. Efésios 6:10, né? Então, ali está orientando que a gente se mais, quanto mais nós somos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para ficar livre da cilada do diabo. Então, só existe uma forma de a gente ficar livre da cilada do diabo. É o quê? Se revestir da armadura de Deus, se revestir das coisas de Deus, da palavra de Deus, da comunhão, do jejum, levantar de madrugada, orar quando vai dormir, ao acordar, viver a vida com Deus. Essa que é a fé, essa que é a palavra certa. Viver constantemente, como você cuida do seu corpo, se alimenta, você toma o seu banho, né? A necessidade cotidiana, é trabalho que você cuida, é família, é filho, é mulher, não é assim? Então, esse é o campo natural, o campo material, o campo, né, natural ali do dia a dia do ser humano. Campo espiritual, você se entregar mesmo, entregar primeiramente a sua vida para Deus, né? Que o mais ele fará, como está escrito. Se entregar para Deus e começar a seguir os passos. Vai aprendendo com a palavra de Deus, vai lendo, né? Vai pedindo para Deus não entende, Deus dá sabedoria. E o crescimento espiritual vai vindo conforme a sua entrega, vai vindo conforme o tempo. Mas você se entregar, tornar para mim que eu tornarei para vós outros, não tem essas passagens, então, de incentivo, de orientação, te dando uma direção, uma instrução para você aí. Então é isso, se aprofundar da palavra, das coisas de Deus, né? Buscar cada vez mais se fortalecer em Deus, e que Deus, ele com certeza, ele se manifesta de uma forma poderosa e passa a ser com a gente. Passa a ser com aquilo que a gente está buscando, que é de Deus, aquilo que a gente precisa, e vai glorificar Ele também.
que vai glorificar ele.